Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à construção daquilo que a gente vai ter como Império Romano. Vamos falar sobre a paz romana e todas as consequências que vão ocorrer através disso, como a política do pão e circo, e também, obviamente, das invasões bárbaras no finalzinho do Império Romano. Então, vamos à aula? A gente começa percebendo aí a criação no finalzinho ali da República Romana. O Senado já não tinha condições de se manter no poder e ele vai entregar esse poder ao que a gente chama de triunvirato, ou seja, uma administração em três pessoas, três tiranos, pessoas que vão organizar o Estado para... Isso estava previsto dentro da Constituição lá atrás, do grupo de leis que previa a cidade de Roma, três pessoas que vão organizar o Estado, administrar o Estado. E nada mais justo, com o fortalecimento do exército, que houvessem três grandes generais que vão organizar o Estado. O general Pompeu, comandante das tropas do Oriente, o general Júlio César, militar líder da campanha da Gália, a Gália é lá na região que é a França hoje, e o Crasso, um general e patrício muito rico. Acontece o seguinte, isso vai ocorrer no ano de 59 a.C. Acontece que em 53 a.C. o Crasso morre. E aí a disputa de poder vai ficar entre Pompeu e Júlio César, e essa disputa vão ser em armas. Júlio César tem a famosa frase dele, que ele sai de Roma para lutar lá no Oriente contra o Pompeu, e ao passar pelo riacho, Rubicão, lá na Itália, na Península Itálica, ele lança a seguinte frase: a sorte está lançada. Ou seja, o Júlio César ia para lá e derrotava Pompeu e virava o líder máximo de Roma, ou ele iria morrer, e no final das contas o Júlio César acaba vencendo o Pompeu, derrotando o Pompeu, e inicia aí um período de ditadura suprema. Ele vai se transformar no ditador supremo e vitalício. Vai fazer uma série de reformas populares, principalmente em benefício aos cavaleiros, seriam os soldados do exército romano. Vai sofrer uma oposição muito forte da aristocracia e do Senado, e a partir dessa oposição vão tramar contra o Júlio César. Então ele acaba sendo assassinado dentro do próprio palácio por o seu braço direito, um cara chamado Brutus, e por Cássio, tá? Ele vai ser esfaqueado e tudo mais, numa cena aí clássica que vai ser reproduzida em cinema e em séries e por aí vai, depois, ao longo do tempo aí, tá? E, nesse caso, morreu o grande líder supremo, vai ser organizado um novo triunvirato. E para esse novo triunvirato vão chamar mais generais, mais militares, como o general do Oriente, o Marco Antônio, e o Otávio, que também era um militar e era sobrinho do Júlio César. Então, um sujeito que estava próximo também ao poder ali. Assim como o Lépido, comandante da cavalaria na África. E aí, o que vai acontecer? Lá no Oriente, o Marco Antônio vai se encontrar com Cleópatra, a rainha do Egito. Dizem a história que Cleópatra é uma mulher extremamente sedutora. E o Marco Antônio acaba se apaixonando por Cleópatra, montando ali uma estrutura de poder grande no Oriente. E, claro, vai ficar para o lado do Otávio a possibilidade de ligação aí com o Lépido para organizar um exército e lutar contra o Marco Antônio. Vai ter um período de guerra. O Senado, aí, através dos patrícios, vão apoiar o Otávio, e essa guerra vai fazer com que o exército, obviamente, se divida, mas no final das contas o Otávio vai sair vitorioso e vai ser coroado primeiro imperador romano. Isso aí no ano de 31 a.C. Com a morte do Marco Antônio, Cleópatra decide suicidar e o Egito passa a ser parte do Império Romano também. O Otávio Augusto vai decretar uma série de coisas, como o título dele de Otávio vai passar a ser Otávio Augusto, que era um título quase que de imperador supremo, com poderes aí, inclusive religiosos, e por aí vai. Ele tinha
todo o poder dentro de Roma, ele podia fazer basicamente o que quisesse, e como Roma era um império gigantesco, o poder do imperador era praticamente ilimitado. Isso vai fazer com que a maioria esmagadora dos imperadores romanos que vão suceder aí ao longo da história fiquem completamente desequilibrados, como é o caso do Nero, como é o caso do Calígula e por aí vai. Então, o poder ele era tão grande que acaba subindo a cabeça e bagunçando mesmo a mente dos grandes imperadores. Seja lá como for, o Otávio Augusto I, imperador, ele vai decretar a paz romana, ou seja, o fim da expansão romana, e isso vai ser muito ruim a longo prazo, porque Roma se beneficiava da guerra, e quando ele estabelece a paz, vai aflorar ainda mais os problemas sociais que a cidade, agora já o império todo tinha. Então, para acalmar essa população, tentar apaziguar um pouco esses problemas sociais, vai ser criada a chamada política do pão e circo, famosa até hoje em nossa sociedade. A ideia de você distribuir alimentos e um certo entretenimento para a população pobre ser um pouco mais pacífica e aceitar, digamos assim, as propostas do governo. Então, eram distribuídos pão e cereais para a população mais pobre, isso nas principais cidades do Império Romano, e o circo. O que era o circo? A ideia aí de grandes atrações culturais para entreter a população, desde propriamente a ideia de circo que a gente tem hoje, como outras atrações como o teatro. Olha a imagem aí que bacana da ruína de um grande teatro romano, onde a população ia, ali era encenado peças, principalmente tragédias e comédias, onde se passava, digamos assim, todos os elementos do cotidiano, do dia a dia, do império, e isso entretinha muito a população. E a outra coisa também que vai entreter a população, que é o grande marco aí do Império Romano, são as batalhas dos gladiadores lá no Coliseu. Um espetáculo de muita violência, então você tinha os gladiadores lutando até a morte, você tinha animais selvagens que eram soltados em cima dos gladiadores para eles lutarem contra os animais, você tinha escravos que eram levados lá desarmados para serem mortos ou serem comidos pelos animais selvagens. Era um espetáculo de selvageria muito grande. E ainda hoje se mantém a ruína, o Coliseu, certo? Então tem a ruína ali preservada historicamente. Atualmente você não pode entrar no Coliseu, mas você pode visitar ali o entorno. Se você se interessar aí por história, se interessar principalmente em saber como é que é o Coliseu hoje, você pode utilizar aí o Google Vista da Rua e você pode se aproximar tanto do Coliseu que você pode inclusive entrar e ver de dentro do Coliseu pelo Vista da Rua, coisa que é muito interessante aí, vale a pena você usar esse artifício aí da tecnologia. Então a paz vai levar a uma diminuição drástica no número de escravos. Se você não tem mais guerras, você não tem um número de escravos aumentando. E por outro lado, você vai ter o quê? Menos pessoas para produzirem. Com menos pessoas produzirem, o custo da produção passa a ficar cada vez mais alto, o preço dos produtos também mais alto. Isso vai gerar um elemento aí de inflação, o que vai dificultar a economia do Império Romano. Além dessa crise econômica, os imperadores vão aos poucos diminuindo o investimento, tentando resolver o problema da crise econômica, diminuindo o investimento em setores militares, de proteção basicamente, e as fronteiras do Império vão sendo cada vez mais desprotegidas, abrindo espaço para o que a gente vai chamar das invasões bárbaras. Então, os romanos, para a gente entender quem eram os povos bárbaros, os romanos achavam que o máximo do conhecimento, da cultura, era o conhecimento deles romano. E todo aquele que estava fora do império era considerado bárbaro sem cultura. Então, esses povos aí vão se organizar, a maioria deles eram povos guerreiros do norte da Europa, e vão invadindo aos poucos o Império Romano. Como não tinha muita proteção nas fronteiras, esse império vai ruindo aos poucos. Visigodos, vândalos, vários centenas de povos diferentes vão invadindo aos pouquinhos ali o Império Romano. Ali você tem alguns desses povos ali, algumas dessas visões, até você chegar propriamente ao fim do Império Romano. Mas o fim do Império Romano do
Ocidente, porque o Império Romano ele vai ser dividido. Por volta aí de 284, o imperador romano Diocleciano vai dividir o império em Ocidente e Oriente. Ele queria ter uma administração um pouco melhor, mais eficiente, o império era gigantesco, então ele cria a divisão aí. E esse império do Ocidente é que ele vai acabar ruindo. Em 330, o imperador Constantino mudou a capital do Império de Roma para Bizâncio, claro, tentando restabelecer um pouco do seu poder, e por volta aí do século V, o Império do Ocidente já estava praticamente todo tomado pelas populações bárbaras que vão invadindo aos poucos, e ele acaba ruindo, acabando o Império Romano, e a gente vai começar uma outra perspectiva, pensar o surgimento da chamada Idade Média, porque o fim do Império Romano marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Medieval. Mas esse assunto para outra aula, até porque agora acabou, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo. Até a próxima. Valeu!